E aí, meus queridos do terceiro módulo de administração, vamos para mais uma rodada de aulas online. Está dando tudo certo, a gente tem visto aí o empenho de vocês na plataforma Teams. E uns estão perdendo os cabelos, eu também estou perdendo, ó, um pouquinho, né? Tava aqui assim, ó, aí entrou essa pandemia, onde já tá, ó, vai vendo. Isso vai, quando acabar a pandemia não vai ter mais nada pelo jeito, né? Cada reunião para falar de trabalho online cai um pouquinho. Não tá fácil para vocês, não tá fácil para nós, né? Mas eu tenho certeza que apesar de tudo, né, nós estamos aqui em Paraguaçu, pelo menos com relação à escola, nós estamos num bom caminho, tá dando muito certo, a gente tem acompanhado aí de modo geral, né, aquilo que vem dos outros coordenadores, né, então tem dado certo. Temos exceções? Temos, né, como temos exceções também quando a aula é presencial, não é verdade? Mas as turmas de administração têm nos surpreendido positivamente, né, tem dado muito certo as atividades, com raríssimas exceções, algumas não foram entregues, mas no máximo ali por problemas de internet, ou não porque o aluno não quis, né? Então realmente isso é muito bom. E hoje nós vamos iniciar com a nossa segunda rodada das aulas de produção, gestão de materiais e produção. Certo, meus queridos? Muito bem, eu não vou colocar aqui no vídeo o slide, tá? Eu quero que vocês peguem o material de vocês, que vocês vão acompanhando com o material de vocês, até porque agora tem uma parte de slides que, pela transição, pelo tipo de formatação em transição, não fica legal para mim colocar em imagem, tá? Então vocês peguem aí no material de vocês. O último slide que nós trabalhamos, nós falamos sobre as políticas. Aí veio duas políticas, né, de materiais. A básica, que fala de padronização dos materiais em uso na empresa, e acompanhamento do ciclo dos materiais, tá bom? Agora é o slide que fala de compras, é o primeiro slide que fala sobre compras. Peguem ele aí pra gente discutir, tá? Então, muito bem. Dentro desse slide de compras, nós temos 3 tópicos. O primeiro deles, globalização, 2 pontos. Aumentou a quantidade de fontes de suprimentos. Só lembrando, para quem, né, não lembra que eu falei isso, eu tenho o meu notebook, aquele que a gente coloca a projeção lá na nossa tela, né? Então ele está aqui na minha frente, eu vou olhando para eles e a gente vai conversando, tá? Então por isso vocês veem que eu estou olhando mais ou menos aqui nessa direção. Segundo tópico, atividade complexa devido ao grande número de fornecedores. E o terceiro, processo complexo e muito importante. Então, o que quer dizer isso aqui, né? Então, para uma empresa existir, o motivo pelo qual uma empresa existe é justamente para que ela tenha lucro, para que ela tenha dinheiro, para que ela sobreviva daquilo que ela produz, daquilo que ela comercializa, né? Mas ela não pode só sobreviver, ela tem que sobreviver e ela tem que gerar bons dividendos, né? Parte desses dividendos vão para pagar os seus colaboradores, para pagar os prolabores dos proprietários ou o proprietário, para cobrir as despesas fixas, as despesas que são do dia a dia, né? Com a empresa, enfim, né? Nós temos ali várias pequenas despesas no dia a dia das empresas também, para dar lucro e para crescer e para se desenvolver, né? Então é para isso que uma empresa ela existe. A empresa existe para dar lucro. Muito bem. E para ela produzir, seja ela bens tangíveis ou intangíveis, produtos ou serviços, ela precisa de materiais, tá bom? É justamente por isso que nós estamos dando tanta ênfase nas questões de materiais desde que nós começamos, né? A falar desse conteúdo ainda lá na sala de aula. Então, dentro desse slide, existe um slide aqui somente para falar de compras. Por quê? Porque compras em uma empresa, há 20 anos atrás, era feito de uma forma.
há 10 anos era feito de outra forma. Hoje é feito de outra forma, tá? Há 30 anos, que dá a impressão que é o mundo, né? Nós estamos falando de 1990, era feito de uma forma, né, totalmente diferente e assim por diante. A cada década que as coisas vão evoluindo, né, vão ficando diferentes, as coisas vão sendo diferentes, as coisas vão mudando e enfim, é assim que a coisa funciona, né? Sempre evoluindo, mudando, crescendo, né? E aí, eu lembro, já falei isso para vocês, que no ano 2000 a gente estava ouvindo, a gente estava chegando na faculdade e ouvindo os professores falar muito de globalização, né? Então já era algo muito da rotina, mas ainda era algo tratado como um marco para essa evolução da globalização, né? Os anos 2000 eles foram um marco, se assim podemos dizer, entre o que nós tínhamos no mundo em termos de tecnologia até 2000 e o que nós temos a partir de 2000, né? Então 2000 foi ali meio que aquele marco, né? E já existia globalização, já existia esse tipo de negociação, né? Essa forma de integrar o comércio entre as nações, né? Só que isso era mais no âmbito governamental, era mais entre os governos, era mais entre os países. Ainda era muito difícil que a gente tivesse um acesso muito fácil a compras do exterior, né? Então as empresas ainda, nesse momento, no ano 2000, isso quando eu ingressei lá na faculdade, né? Você via muito o pessoal fazer negociações, pegar o telefone lá e fazer negociações na empresa. Eu lembro quando eu fiz estágio na Cocal, Paraguaçu, eu lembro que eu convivi muito com o pessoal do setor de compras, porque eu trabalhava no almoxarifado, né? O almoxarifado é quem recebe, o almoxarifado é quem emite, né, a necessidade do pedido de compras. E eu lembro que eu convivia muito lá no setor de compras, por quê? Porque a gente fazia muito link entre esses dois setores, né? Todo o tempo eu precisava estar indo lá, eu precisava conversar com o comprador, a gente precisava definir algumas coisas relativas a tipos de materiais que iriam ser comprados, né? Algumas coisas que necessitavam da gente discutir o assunto lá. Então era muito presencial. Então o comprador pegava o telefone, muitas vezes eu presenciei, né, o comprador da empresa pegando o telefone, ligando para 5, 6 fornecedores, né, na tentativa de comprar o produto mais barato, de negociar o produto. Eu tenho esse produto a tanto, você tanto, né, e fica aquela negociação mesmo. Era muito legal ver aquilo, porque eu estudava na época na faculdade de negociação e aquilo me ajudou demais também, né, virou uma prática para mim, né. Muito bem, por que eu estou falando disso? Porque o setor de compras das empresas, eles foram afetados diretamente pelo processo da globalização, né? De que forma? A globalização aproximou as empresas dos fornecedores e não aproximou daquele fornecedor que ela estava acostumada, né? Aproximou dos fornecedores do mundo inteiro. Porque hoje com o celular você consegue fazer pesquisas de compras de itens das empresas que vocês quiserem. Não precisa mais nem ter o computador, nem estar lá na empresa mais, né? Então hoje a gente fala o seguinte, que o trabalho ele não parou, ele não sai mais de nós, né? O trabalho está com a gente o tempo todo. Por exemplo, agora, a gente está tendo essas aulas online, né? Mudou aí esse processo de aula por esse período agora. Quando a gente está mexendo lá na plataforma, né? A plataforma está instalada aqui no meu celular também. Então eu também acesso a qualquer momento. Então muitas vezes chegam perguntas para nós, a gente está deitado lá na cama, né? Já está preparado para dormir, pega o celular para dar uma olhada, tem uma pergunta, você vai responder, né? Você está na cidade lá fazendo um negócio, o celular vibra, você pega, é uma pergunta lá da plataforma. Você para responder. Esses dias eu estacionei o carro para conversar com o aluno, referente a uma dificuldade aí que teve na entrega de uma atividade, né? Então estacionei o carro para conversar. Então hoje nós não temos mais esse negócio, né, de ter que estar presencial, de ter que ficar ali no ambiente, né, específico, porque as coisas estão muito evoluídas, né? Então assim, está tudo ao nosso alcance de uma maneira muito fácil, muito simples, né? Então tá.
essa aproximação, né, que faz com que a gente acesse as lojas lá na China, que faz com que a gente acesse as lojas nos Estados Unidos, o AliExpress, o Wish, né, que faz a gente poder pesquisar preços no mundo inteiro das coisas, tal. Essa aproximação, né, essa chegada, né, que nós tivemos das empresas trouxe para dentro das organizações uma gama, né, ou seja, uma quantidade muito grande de informação com relação a compras. Então, se antes eles tinham acessos, antes dessa tecnologia toda, dessa globalização toda, a uma, duas ou três empresas, né, para cotação, hoje é um número incontável. Porque hoje ele pode ter fornecedor em qualquer parte do mundo que esse produto chega, né? Só um parênteses, né? Existem produtos que a gente compra fora, tá? Vocês veem aqui, né, os aeromodelos, muito dessas coisas aqui só existe importado, não existe aqui no Brasil, né? A gente só consegue comprar importado. Então, lógico que a gente compra de quem? Das lojas aqui do Brasil que importam, né? Mas muitas vezes a gente consegue comprar direto de fora para o Brasil. Então, às vezes eu compro um produto aqui em loja no Brasil, o frete, né, o correio ali, o Sedex, ele fica mais caro do que quando a gente compra fora. Olha que curiosidade, né? Um Sedex chega a ficar 40, 50 reais dentro do mesmo estado, enquanto que de fora para o Brasil, né, para o produto vir de fora para o Brasil, às vezes é 15, 10, 20 reais, né? Então, para vocês verem o quanto que isso é algo que está crescendo, modernizando, né? Está virando uma cadeia realmente de suprimentos de fontes incontáveis, né? Então, fala que a globalização aumentou a quantidade. Sim, aumentou demais. Então, quando você tem muita coisa para você escolher, quando abre-se um leque muito grande de informações, você tem que tomar algum cuidado na hora de você fazer essa seleção das informações, né? Porque ao mesmo tempo que você tem mais opções, aumenta também as chances de você escolher uma opção equivocada, de você errar numa escolha, né? Do que quando você tinha opções mais reduzidas. Então tem que se tomar cuidado com isso, tá bom? E por isso que ela se tornou complexa, tá? Não é que é ruim, não é isso não. Mas ela se tornou mais fácil de você encontrar informações? Sim, mas ela se tornou mais complexa, se tornou mais difícil você fazer um trabalho técnico de compras hoje por conta da quantidade de informações que tem, né? Muito bem. Então falamos aqui desse slide referente a compras, né? O que mudou com relação a compras. Tá muito importante a gente ficar de olho nisso. Você pode complementar sua pesquisa aí na sua casa, né? Você pode pesquisar mais sobre globalização, que é uma coisa tão simples hoje em dia, né? Hoje é feijão com arroz, tá? Quando eu entrei na faculdade, na época era o caviar, né? Era a coisa que ia mudar, né? Eu lembro que um professor uma vez disse para nós, né? Você vai estar lá na sua casa com um computador, você vai comprar com o seu cartão de crédito no mundo inteiro, né? Nossa, aquilo foi um negócio, nossa, já pensou? Eu com cartão de crédito comprando nos Estados Unidos, né? Naquela época era muito raro acontecer isso, né? E hoje não. E hoje você pode fazer isso, né? Tranquilamente. Antes existiam as contas internacionais, você precisava ter conta não sei onde. Hoje não, hoje o cartão seu já vem internacional, você já pode comprar, né? É mais ou menos assim que funciona, tá? E aí, pulamos para o slide do transporte. Muda o seu slide aí que você vai ver o transporte. Com relação ao transporte, nós temos 4 tópicos, tá? Primeiro tópico diz parte que integra clientes e fornecedores à empresa. O segundo, baixo desempenho compromete a atividade interna e externa da empresa. O terceiro, deve-se ter atenção às modernas técnicas de transporte. E o quarto, parcerias com empresas especializadas economiza tempo e recurso. Então, os transportes, eles são hoje o grande diferencial. Então, há um tempo atrás,
o transporte, a logística, ele era deixado de lado, ele era esquecido. Olha só, né? Se falava tanto em produzir, em criar, desenvolver, mas o transporte, ele era deixado de lado, ele não era algo que se embutia na produção. Ele ia ser lembrado quando a empresa tinha que fazer a entrega do material para o consumidor, né? Aí se falava em logística, aí se trabalhava, né? Em 2001, quando eu estava fazendo estágio na Cocal, a gente tinha um acesso lá no Almoxarifado a uma revista que tem a revista ainda, Tecnologística, tá? E essa revista tratava especificamente do quanto que a logística interferia diretamente nos processos produtivos. Porque a logística ela está integrada em todos os canais de produção, em todas as esferas produtivas da empresa. Então, no primeiro tópico, né, ela integra clientes e fornecedores à empresa. Então, são as duas fontes mais importantes da produção. Porque se nós não temos fornecedores, nós não produzimos. E se nós não temos consumidores, nós também não produzimos. Então, veja, se ele integra esses dois à empresa, é o processo mais importante, né? Como que ele integra fornecedores? Se você faz um pedido de compra, se você emite uma compra, você tem que ter um prazo para receber e receber com qualidade. Olha só, não é só receber, tem que receber com qualidade. Você não pode comprar 200 itens, 50 vir com defeito, vir danificado, vir com problema, né? Você não pode comprar esperando que o produto tenha qualidade X e ela chega com qualidade Y, né? Então tem que ser muito importante essa relação com o fornecedor, porque o tempo, o prazo de entrega, ele é fundamental para quê? Para regular a sua produção, para que você não tenha uma quantidade de estoque armazenado muito grande. Então, se você tem um fornecedor que te atende com rapidez, que tem uma logística, que tem um transporte adequado, né? que te dá um prazo reduzido de espera para a chegada do insumo ou da matéria-prima, você faz com que a sua produção aconteça numa velocidade maior também e não necessita ficar com muito estoque parado dentro da sua empresa, né? Então, muito bem. E daí, quando você faz todo o processo produtivo e esse produto fica pronto, ele vai para quem? Ele vai lá para o seu cliente, tá? Então, o transporte e a logística integra todo esse processo e é por isso que ele se tornou o eixo central dos processos produtivos, né? Porque se nós tivermos um baixo desempenho do transporte, nós comprometemos não só a qualidade do processo de transporte externo, quanto o interno. Porque dentro da empresa o transporte é importante para quê? Para que o produto saia do estoque, para que o produto entre na linha de produção, para que o produto seja produzido e para que o produto chegue ao final da produção com qualidade e pronto para chegar ao consumidor final. O processo de transporte hoje, no processo produtivo, não termina quando o produto entra dentro da empresa. Se ele entra, é dentro, né? Voltando. Se o produto entra lá na empresa, é porque ele vai ser movimentado dentro da empresa. Então eu tenho aqui, olha aqui que vocês conhecem bem, ó, pointer. Eu tenho aqui o pointer. Então, chegou o material para a produção desse pointer lá, ele vai entrar na linha de produção, ele vai entrar no processo produtivo através do estoque, né? E aí ele vem acontecendo, ele vai ser transportado por pessoas, ele vai ser transportado por equipamentos, né? E esse processo, até que ele chegue lá no final prontinho para ir para a mão do consumidor, ele precisa ser feito com qualidade. Então, os estudos da logística interna precisam estar sempre atentas à necessidade de produção. Uma outra coisa importante, né? É muito importante que as empresas tenham total acesso e noção e estudos nas mais modernas técnicas de transporte,
tá? Não pode ficar para trás. A empresa que fica para trás nos processos de transporte, ela vai perder todas as negociações que ela tem quando é um processo licitatório, principalmente com relação a prazos de entrega. Porque o processo vem do fornecedor, o processo acontece dentro da empresa e o processo vai até chegar na mão do consumidor, tá? Então, de olho sempre nas modernas tecnologias relacionadas à logística, tá? Precisa sempre estar atento a isso, tá bom? E quando as empresas fazem parcerias com outros que são especializados em logísticas, quando essas parcerias acontecem, normalmente nas terceirizações, né? Até esses tempos atrás aí houve uma discussão com relação à terceirização dos Correios, aí deu uma parada agora, né, e tal. Por quê? Porque parcerias com outros que tenham tecnologias melhores, eles podem melhorar muito o processo de transporte, né? Eles podem desburocratizar, eles podem ter espaços mais adequados para o transporte, eles podem oferecer isso em menos tempo. Por isso que as empresas, ao longo do tempo, aí foram deixando as suas frotas de lado, né? Foram deixando de ter aqueles monte de caminhões para entregas, né? E foram terceirizando isso, porque foi ficando mais ágil, foi gerando economia, porque não precisava ter aquele monte de equipamentos e caminhões e manutenção e contratar gente para dirigir, né? Então, foram deixando a cargo das empresas especializadas. E no Brasil existe uma gama de empresas especializadas em transporte logístico, tá? Então isso melhora muito também os processos relacionados à logística, tá bom? Muito bem. Passamos aí no transporte, vamos falar um pouquinho agora sobre armazenagem. Pula o seu slide aí para armazenagem. Olha aí o que fala armazenagem. São 3 tópicos aqui na armazenagem e existe os balãozinhos aí, né? Então, o primeiro tópico diz o seguinte: fator importante na redução dos custos. O segundo tópico, padronização auxilia na redução de estoques e na velocidade de entrada e saída de materiais. Terceiro, técnicas, equipamentos e embalagens aumentam a eficiência na redução de custos, tá? Então vamos lá no primeiro. O primeiro é o seguinte: fator importante na redução dos custos. Lógico que é importante, porque no armazenamento você precisa de espaço, você precisa de lugar para você guardar. Imagine assim, ó. Então vamos lá. Aqui na minha casa eu tenho esse espaço aqui que é como se fosse o quartinho do fundo lá, né? Então nós temos aqui estantes, né? Um espaço, paredes, então tem coisas penduradas aqui que vocês estão vendo, né? Para ter esse espaço foi necessário construir, foi necessário ter custo. Então imagine a empresa, o tamanho do armazenamento que ela... Voltando aqui, deu um pequeno corte aí, vocês vão reparar que tem um cortezinho, parou de filmar, não sei porquê aqui, enfim, vamos lá, né? Então assim, as empresas precisam investir num espaço, precisam construir, assim como eu precisei construir um espaço, só que esse espaço é muito maior, né? Um espaço gigantesco, monstruoso. Então, custo. Se esse produto for armazenado incorretamente, custo. Por quê? Porque danificou, precisou substituir. Se ficar muito produto armazenado no estoque sem utilização na produção, ou seja, a empresa armazena muito, né? Lembra lá da classificação dos materiais, né? Enfim, das políticas. Custo, por quê? Porque tem que deixar pessoa para cuidar, tem que ter climatização, tem que ter um espaço adequado, né? Não pode pegar umidade, então custo para manter também, tá? Então, quando nós falamos na padronização, né, que ela auxilia, quando nós padronizamos a nossa produção, padronizamos o nosso estoque, essa padronização, o que ela faz? Ela auxilia na redução dos custos. Por quê? Porque aí nós temos um estoque menor, nós produzimos no tempo certo, o produto chega no tempo certo. O que é o produto chegar no tempo certo, né? O produto chega ao mesmo tempo que ele já está sendo encaminhado para a produção, né? Então vira uma cadeia de suprimentos. Tudo bem, não pode ser cortada de jeito nenhum, por isso que os prazos,
por isso que a confiabilidade no fornecedor, né, todo aquele processo que nós falamos lá na globalização, ela é importante justamente por causa disso, tá? Então o produto entrou, virou estoque, vai para a produção. Entrou, virou estoque, vai para a produção. Não fica gerando custos produtivos, né, absurdos, tá? Técnicas, equipamentos, embalagens, tudo isso reduz custo também, porque se você mantém as embalagens corretas, se você mantém armazenamento correto, se você embala corretamente produto acabado ou aquele produto que está em espera na área de suprimento, né, você evita também que esses produtos se danifiquem, que esses insumos, essas matérias-primas cheguem inadequada dentro da área de produção, tá bom? E aí, você dando um enterzinho no seu slide aí, você vai ver posse e conservação da área, né, conservação dos próprios materiais, custos de pessoal e etc. Ele está ligado com a armazenagem, tá bom? Então, os cuidados com esse aspecto aqui geram redução de custos para a empresa também. Ok, meus queridos? Eu espero que esse assunto tenha sido bacana, que vocês tenham conseguido aprender aí um pouquinho mais, né, sobre esse processo de armazenamento, de produção, né, de tudo isso que envolve o processo logístico, né, das empresas na área produtiva, principalmente na gestão de materiais, né, que é o foco principal de tudo isso. Fiquem de olho aí nas atividades. Obrigado aí pela sua atenção e até a nossa próxima aula.